Graças a paz. Meu nome é Luciene Santos e eu vou ministrar cura e fé, em nome de Jesus. O texto base desta ministração está escrito em Lucas 8, 43 e 48. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Esta passagem de Lucas, no contexto da mulher do fluxo de sangue, destaca a fé como estimulação para a cura física e espiritual. A mulher com hemorragia por 12 anos representa não apenas um caso médico, mas uma situação de sofrimento. Sua condição de impureza, que a afastava de tudo e de todos. Mas quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela creu no seu poder e passou a procurar a sua ajuda. Ao chegar no local onde encontrava Jesus, sua determinação e fé em tocar nas vestes de Jesus crescia a cada momento. E assim ela faz, crendo que ficaria curada. Um exemplo disso está em Marcos 5, 25 e 28. Ela continuou a falar até que ela se viu curada. Esta mulher esperava ser curada enquanto avançava em meio à multidão. Ela estava se enchendo de esperança como uma imagem de fé. Ela estabeleceu o próprio ponto de contato para receber a cura. Suas palavras penetraram em seu espírito e ela começou a se ver curada. Aquela imagem de desespero e derrota, de piora, teve de ceder lugar às palavras cheias de fé que saíram de sua boca. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, só com um simples toque na sua roupa, porque ela tinha fé. Sair de casa doente, enfrentar a multidão e ter que revelar tudo em meio àquelas pessoas, exige coragem. O que as pessoas iriam pensar? Como Jesus iria reagir? Ela não sabia, mas decidiu arriscar tudo e receber a cura e a salvação que procurava. Por causa disso, ela foi abençoada por Jesus, porque ela teve fé. A palavra de Deus é a lei espiritual perfeita. Salmos 19, versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Essa é a única lei em que podemos confiar. A fé é o remédio sobrenatural. Ela opera através do espírito humano e é cura espiritual. Mas, como qualquer outro remédio, ela deve ser aplicada regularmente. Deus não criou a fé para que ela ficasse parada, ou que você usasse quando somente para coisas possíveis. A fé é a sua arma para agradar a Deus. É conquistar o impossível. Não tenha medo de abusar da sua fé, pois ela existe para isso. Caminhe
sempre confiante e fortaleça essa esperança dentro do seu coração. As tempestades da vida, as enchentes da tragédia, os ventos da adversidade, irão tratar o sábio e o insensato, o cristão e o não cristão. Mas aquele cujas vidas forem firmemente fundadas na fé e confiança em Deus e no amor de Deus, de seu Filho, Jesus Cristo, são os que irão resistir a tal tensão. Qualquer base ruirá. Então, qualquer outra base ruirá. Então, aquele que não estiver firme com o Senhor, com sua fé firmada, não será atingido. Amém, gente? Amém. Mas você já se perguntou, qual firme é a base da minha fé em Deus? Não precisam responder, só pensem nisso. Quando atravessamos o vale da sombra e as águas revoltas, podemos ver pelos olhos da fé e o Filho do Homem ao nosso lado. Não nos desanimamos pela sombra probante, categórico, nem nos deslumbramos pelo brilho e a cintilização de uma tentação momentânea. Por quê? Pelos olhos da fé, podemos ver o presente à luz da eternidade. E isso nos dá um verdadeiro senso de valores. Um diamante perfeitamente cortado e polido, tem muitas facetas. Cada uma reflete a luz. E juntas cintilam como fascinante beleza, sob vários pontos de vista. O diamante ostenta uma glória que o distingue de todas as gemas. Assim é a fé. Ela também possui muitas facetas. Uma delas é a compreensão, os olhos da fé. Outra é a das obras, a mão da fé. A fé encerra em si também o elemento da crença, da confiança. As tentações e decepções de muitas naturezas são atiradas contra nós de todos os ângulos. Tais setas devem ser enfrentadas pela fé. O escudo que os torna a todos de nenhum efeito, enxerguemos o sal radiante do nevoeiro que às vezes nos envolve para que possamos dizer a Deus, como fez o salmista: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em Lucas 17, 5, 6, que diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedecerá. Prova de fé, como a de Abraão, não são feitas com principiantes. São reservados alguns amadurecidos para fins de vasto alcance. O homem algum é provado acima do que pode suportar. Sara, como é nos dito, não foi formada, pois isso será demasiada para ela, e de modo a inspirarmos coragem, pois Deus ainda é hoje o mesmo Deus. Assim como os apóstolos, pedirmos com sinceridade: acrescenta-nos a fé, fé para vencer obstáculos, fé para crer nas suas impossibilidades, fé para ver o milagre. Enfim, fé para vivermos, pois sem ela é impossível. Sem ela é impossível agradar a Deus. Tenha fé em Deus. Passemos ligeiramente na grandeza da cena descrita por Marcos 4,39, que diz assim: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou
e tudo ficou bem calmo. Já era tarde e o Senhor ordenou aos seus discípulos que passassem para a outra banda do mar. Quando estavam navegando calmamente, tranquilamente, eis que se levanta formidável temporal. Era o vento que assobiava furioso. As águas agitadas sacudiam o barco que, impotente para enfrentar as vazas, já se enchiam. O pavor tomou conta daquelas almas inquietas, que brandam por socorro, adivinhando a extensão da tragédia. Porém, meus irmãos, o que mais me impressiona em toda essa cena é a contemplação do Mestre dos Mestres, que dorme tranquilo sobre uma almofada na polpa da embarcação. O pedido de socorro chega até aqueles ouvidos, e ele, despertando, falou ao mar e repreendeu o vento. Houve bonança, cessou o temporal. Depois de falar, a natureza, enfurecida, repreendeu-a poderosamente. O Senhor Jesus levanta sua voz para, num gesto de revolta, condenar a falta de confiança e fé verificada naqueles homens que eu acompanhava tão de perto e que eu devia conhecer melhor. Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Lastimou Jesus. Quando as tempestades da vida surgem impetuosamente nesse frágil e pequenino barco, tantas vezes vacilantes, não temos fé. Nessas horas sombrias da vida, para as quais precisamos estar preparados, devemos, no tempo esfuziante da nossa ansiedade, parar, procurando recobrar os sentimentos que o turbilhão paralisou. Parar e ver a Jesus que está conosco ao nosso lado no barco. Confiemos, pois, nele. Esse piloto incomparável conhece os segredos profundos do imenso mar que o obedece e o teme. E no momento preciso, no exato momento da previdência, ele levantará sua voz divinal e far-se-á bonança e reinará a paz. Bonança e paz que você, meu amigo, desfrutará naquele dia em que conseguir depositar toda a sua fé no maravilhoso Jesus. Mas o meu barco não treme, pois tenho a minha mão e sobre ela a mão de Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, viu? Se vocês quiserem acompanhar, tudo bem. Se não, Deus Pai e refúgio nosso, agradecemos-te pela certeza de nos conceder de que Jesus é o nosso companheiro nas incertezas, hora da tribulação. Manda, Senhor, a tua graça àqueles que sofrem uma angústia qualquer. E aumenta, Pai querido, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém.